Apresentamos o podcast As Bem-aventuranças. Nossa querida amiga e colaboradora da casa, Cristina Salgado, apresentará esse tema que emana da plenitude do nosso irmão, mestre e exemplo, Jesus. Deixe-se envolver na grandeza, simplicidade e amor daquele que sempre nos guarda e nos guia. Olá, queridos e queridas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Rogamos à espiritualidade amiga que esteja conosco no início dos nossos trabalhos, onde começaremos a refletir sobre as bem-aventuranças de Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Iniciando então a nossa reflexão nesta semana com a primeira bem-aventurança. Vamos lá? Começamos assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, antes de nós entrarmos numa análise mais profunda a respeito dessa bem-aventurança e de como aplicar isso na nossa vida hoje, vamos entender a expressão pobre de espírito? Por que esse convite? Quando nós nos referimos a uma pessoa com pobreza de espírito, normalmente nós queremos dizer o que dessa pessoa? Qual é a referência que essa pessoa tem para que a gente use essa expressão? A nossa referência trata-se sempre da pessoa ser alguém que tenha malícia, orgulho, age falsamente. As atitudes podem chegar a ser mesquinhas, fúteis, levianas, cruéis. São capazes, inclusive, de menosprezar o próximo, agindo com orgulho absoluto. Então vamos pensar juntos. Será que seria para uma pessoa assim o reino dos céus? Não que Jesus não reconheça em nós as qualidades que temos, mas nós somos sabedores que ainda temos muitos defeitos a corrigir. Então, se temos entre qualidades negativas, algumas das quais nos referimos quando dizemos que uma pessoa tem pobreza de espírito, certamente não seria para esse tipo de pessoa que o reino dos céus está disponível como morada. Mas se nós substituirmos a palavra de pela palavra em, nós teremos uma nova expressão, cujo significado é bastante diferente. Vamos ouvir então? Pobre em espírito. E o que significa isso? O pobre em espírito é alguém que, independente de sua condição financeira, tem atitudes altruístas, generosa, sendo desinteressado de si e agindo de acordo com o amor de Deus. Na maioria das vezes, inclusive, essas pessoas agem no maior anonimato, né? Todas as suas atitudes, ou pelo menos a maioria delas, acaba ficando em silêncio. Não existe publicidade daquilo que é feito. Não significa, entretanto, ser miserável, uma vez que é lícito a todos nós ter a riqueza material, mas que a gente não se deixe possuir por ela. É aquela pessoa que verdadeiramente age com humildade, sem trazer para si honras e glórias pelas suas atitudes. Não critica, não condena, não despreza a atitude alheia, principalmente comparando-se ao outro como melhor, maior e perfeito. Na verdade, essa pessoa respeita sempre o tempo do outro, porque cada um de nós está a caminho em um momento diferente da sua encarnação. Comparando de uma forma mais clara e resumida uma expressão com a outra, nós temos o pobre de espírito, né, com a expressão que normalmente a gente usa, sendo o orgulhoso de si mesmo, agindo com soberba e falsa modéstia,
enquanto o pobre em espírito é o despojado de si mesmo, agindo com humildade e serenidade. Então nós podemos entender que essa pobreza de espírito, usando a expressão que a gente mais conhece nos evangelhos que a gente lê, trata-se da humildade. E o que é essa humildade? Entre as muitas definições, nós podemos citar que a humildade seria a condição de miséria, ou a humildade seria agir com simplicidade, né? Teríamos esses extremos. Aqui nós vamos adotar como definição que seria uma capacidade de nós reconhecermos os nossos erros, defeitos e limitações, mas podemos também perceber e reconhecer as nossas qualidades, só que sem ostentação. Então Jesus nos disse, com essa bem-aventurança, que quando reconhecemos a nossa pequenez como seres humanos, temos condição de alcançar a grandeza espiritual. E o que é essa pequenez? É exatamente essa condição de simplicidade e humildade com que nós realizamos as nossas tarefas, com que nós podemos ajudar ao nosso próximo sem fazer disso uma plataforma de publicidade. Como é que isso funciona para a gente? Bom, nós que aspiramos à perfeição, comparamos com o ideal a alcançar e visualizamos o pequeno adiantamento a que chegamos. E então reconhecemos que ainda somos muito carentes de espiritualidade, de grandeza espiritual. O que significa isso? Nós ainda tropeçamos muito no nosso orgulho, nós ainda tropeçamos muito na nossa soberba, nós ainda queremos muito ter razão, ao invés de termos a condição de felicidade. O nosso caminho ainda é longo e árduo, porque como nós temos muitas imperfeições a corrigir, nós temos ainda muitas questões onde o que vence é o nosso orgulho. E o nosso discernimento fica sempre prejudicado. Nós erramos muitas vezes, e com isso novas oportunidades aparecem, e as nossas experiências se repetem, até que tenhamos conseguido superar a dificuldade, a adversidade e o desafio. Enquanto o nosso orgulho for maior do que a nossa humildade, nós teremos um longo caminho a percorrer. Então, para quem será o reino dos céus? Se nós ainda estamos tão longe de conseguir alcançar esse paraíso, como é que a gente fica nesse processo? Bom, de cara, nós precisamos entender que o reino dos céus não são as colônias espirituais que nós conhecemos através das muitas literaturas espíritas à nossa disposição, né? Nós temos o hábito de muitas vezes dizer que quando a gente desencarnar, a gente quer ir para o nosso lar, por exemplo. Só que nas colônias estão espíritos como eu e você, que já reencarnaram muitas vezes e ainda não alcançaram o sucesso desejado para subir de nível. Ou seja, para chegar numa colônia mais adiantada, até que se chegue lá naquele reino dos céus, naquela colônia grandona, que a gente vai chegar um dia sendo um espírito mais evoluído. As colônias espirituais, assim como o planeta Terra, são como casas de passagem para a gente, onde a gente revê algumas questões importantes das nossas reencarnações, que a gente deixa de lado, jogando fora literalmente oportunidades preciosas para a nossa correção e às vezes até nos comprometendo mais. Bom, a gente precisa se conscientizar de que, mesmo que já sejamos humildes em algumas das nossas atitudes, ainda somos orgulhosos e soberbos. Nós ainda privilegiamos o mundo a partir do nosso umbigo e isso nos afasta do nosso destino. E destino aqui não é o acaso que achamos que acontece na nossa vida e não temos como mudar. Destino é o lugar aonde queremos chegar, ou seja, o reino dos céus. Somos muitas das vezes tão sem noção que fazemos isso de forma consciente, usando um jargão muito conhecido entre os espíritas, que é o famoso "vai ficar para a próxima encarnação".
Bom, meus amigos, nós já sabemos o suficiente para não agirmos mais assim. Então precisamos arregaçar as nossas mangas e nos esforçarmos para começar a corrigir algumas questões agora. O fato é que nós temos muitas oportunidades incríveis para resolver as nossas pendências, acertar as arestas do nosso orgulho e estamos sempre dispensando isso. Às vezes nós pensamos que já acertamos as questões, mas isso não fica claro para todos os envolvidos. Então, com carinho fraternal, nós devemos situar a cada um dentro dessa realidade, com fraternidade e respeito, para que não seja necessário um novo confronto. Finalizando então, temos Jesus a nos dizer que se pretendemos alcançar o reino dos céus, precisamos nos empenhar na nossa reforma íntima, que se trata de nos esforçarmos em aprender a humildade, ou seja, desenvolver a pobreza em espírito. Lembrando que é um processo contínuo, constante, nos mantendo mais vigilantes das nossas atitudes e palavras, e também dos nossos pensamentos, deixando de lado a crítica para o outro e aproveitando para a correção de nós mesmos. E então, o que você achou da nossa reflexão de hoje? Na próxima semana estaremos juntos com a segunda bem-aventurança. Até lá!